Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Lívia Porto, eu sou endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eu estou aqui hoje com o Dr. Omar, geriatra, e com o Dr. Rogério, que é ginecologista aqui do hospital, para mais um bate-papo. E o bate-papo de hoje é sobre menopausa no nosso especial Saúde da Mulher. Eu quero dar um início à conversa, espero que logo mais a gente tenha bastante questionamentos, porque eu acho que é um tema bastante interessante e pertinente. Eu já vou questionar algumas questões para o Dr. Omar, do ponto de vista de geriatria, Dr. Omar. A menopausa ela é um ponto, ela é um marco para o envelhecimento? Vocês consideram a menopausa como uma virada, um ponto para envelhecimento, pensando no ponto de vista geriátrico? E quais que são os pontos de atenção dessa fase? Boa noite a todos. Lívia, é muito interessante a gente pensar na diferenciação do envelhecimento masculino e do envelhecimento feminino, até do ponto de vista dos vários aspectos. No envelhecimento masculino, a gente não tem um marco real, né? Até porque o envelhecimento endócrino masculino, ele vai aos poucos, ele não tem uma data, um período. Com relação à mulher, existe, né? Existe o climatério e depois a menopausa como um marco, não do envelhecimento, mas, né, da não fertilização, né? De não poder mais ter filhos. Mas é considerado, na maioria das vezes, até pelas mulheres, como um marco de envelhecimento. A gente só tem que lembrar que a gente envelhece o tempo inteiro, né? Por exemplo, nós três aqui estamos mais velhos agora do que no começo da live. É assim que acontece, a gente vai envelhecendo, né? O tempo é inexorável. Mas eu acho que realmente para a mulher existe esse ponto de entrar na menopausa, sendo um marco, ele é um pouquinho mais visível, né? Olha, a partir de agora eu não posso mais procriar, então existe um marco do envelhecimento. Mas, de novo, lembrar que o envelhecimento é sempre, se a gente for colocar isso numa curva, a gente tem um pico de crescimento ósseo, muscular, né? Por volta dos 20 aos 30 anos da terceira década, a gente entra num platô e depois da quarta década, tanto o homem quanto a mulher, a gente vai começando a cair, a gente começa a remar contra a maré. Todos nós, quem tem um pouco mais de idade, sabe que vai ficando muito mais difícil depois dos 40 anos. Então, eu acho que é um marco, mas lembrando que a gente continua envelhecendo e a grande diferenciação que a gente vai fazer é realmente se manter saudável, né, e dá para se manter muito saudável. A gente vai conversar aí na live aí ao longo dessa hora que a gente vai conversar. Obrigada, doutora Mari. Rogério, a gente falou sobre é um marco de envelhecimento, já devo acompanhar com geriatria, já é uma questão de geriatria. Em que idade é esperado que essa fase aconteça, né? E o que é o climatério? O que é esse período, né? Então, eu espero que a menopausa aconteça com quantos anos? Eu devo ficar apreensivo? Em que momento de vida? Boa noite, pessoal. Então, assim, a menopausa geralmente, realmente, como o Dr. Omar disse, é o final da vida reprodutiva da mulher. Geralmente acontece em torno dos 45 aos 50 anos de idade, em média. Algumas mulheres um pouco antes, que a gente pode chamar de menopausa precoce, outras um pouco mais tarde. Normalmente, essa mulher, ela, por volta dessa faixa etária, né, ela começa a ter uma queda da produção dos hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. E isso chama-se de climatério. E, conceitualmente falando, a menopausa é o final da menstruação. Então, a partir do momento que ela parou de menstruar, esse momento chama-se de menopausa. Mas essa fase pela qual a mulher passa, onde ela tem uma diminuição da produção dos hormônios pelos ovários, é o que a gente chama de climatério. Então, é o final da idade reprodutiva da mulher. E, Rogério, mais ou menos que idade a gente pode esperar isso, né? Assim, esse marco acontecer?
Isso varia de pessoas para pessoa, de cada família, das mulheres, né? Mas em torno dos 45 anos, em média, de 45 aos 50 anos. Normalmente em torno de 45. Obrigada. Tem aqui uma que é para você, né? Rogério, que já começaram os ouvintes já começaram a fazer umas perguntas para nós, e a Márcia questiona por que depois da menopausa tem muita queixa das mulheres de má qualidade de sono. Por que isso pode estar acontecendo? O que isso... Então, isso é muito interessante, assim, realmente. A partir do momento que a mulher para, né, a produção dos hormônios sexuais femininos, né, o estrogênio, a progesterona, isso leva a uma série de mudanças no organismo dessa mulher. Então, os sintomas mais frequentes são aqueles fogachos noturnos, que são as ondas de calor que a mulher apresenta. Muitas mulheres têm alteração de humor, então elas ficam mais sensíveis, isso é uma coisa que é bem comum nas mulheres nessa faixa etária. E um dos sintomas frequentes é a insônia. Então, a mulher tem mais dificuldade para dormir durante essa fase, ela tem um sono mais superficial, então ela acorda muito durante a noite, e isso é uma queixa muito frequente das mulheres nessa faixa etária. Então, é principalmente mesmo por conta dessas queixas, né, Rogério? Sim, sim. Então, o que acontece, né? Do meu ponto de vista endócrino-metabólico, essa situação da menopausa da mulher, existe uma diminuição, né, importante de produção, né, o que a gente chama de falência ovariana, então a diminuição da produção de estrogênio. Então, é interessante até mostrar o que o Dr. Omar falou logo no começo, em que é muito diferente, né, o envelhecimento da mulher e o envelhecimento do homem. A gente, em toda a vida, a gente tem muito ciclo, muita coisa abrupta, muita alteração abrupta de hormônio. E essa diminuição de estrogênio tão importante, ela é muito responsável por diversos dos sintomas da menopausa. Então, a Creuza pergunta aqui se a menopausa pode diminuir a libido. Ela pode diminuir a libido e é um sintoma que a gente muito frequentemente encontra no período perimenopausa, justamente por conta dessa queda de estrogênio, por conta da queda dos hormônios sexuais femininos, e aí a pessoa termina tendo essas queixas. E a questão do estrogênio, ela vai poder também justificar bastante coisa aí que a gente vai conversando durante a live, principalmente a respeito também da parte metabólica, de ganho de peso e de alteração de risco cardiovascular. A Valdenilza questiona os sintomas da menopausa, mas eu acho que você já abordou, né, Rogério? O calorão, essas alterações todas, eu acho que já está um pouquinho incrementada. E aí a Elisa fala que sofre muito com esse calor. Se existe alguma coisa que possa ajudar isso? Na verdade, quando a mulher passa por essa fase de menopausa, nessa fase dos fogachos intensos, uma das alternativas que a gente tem de tratamento são a terapia hormonal. Então, a gente acaba repondo aquele hormônio que o organismo deixou de produzir. Isso a gente vai conversar, tem uma série de vantagens para o organismo da mulher, né? Mas tem que tomar um cuidado, né? Que não são todas as mulheres que podem fazer essa reposição de hormônio. Então, é importante ficar claro que a reposição de hormônio é muito benéfica, principalmente para essas pacientes que são muito sintomáticas. Essas são as que mais vão se beneficiar da terapia hormonal, principalmente nesse início do climatério, né? Só que é bom lembrar para quem está assistindo a gente que, assim, tem pessoas que têm contraindicação ao uso dos hormônios femininos. Então, pessoas que são tabagistas, pessoas que têm fenômenos vasculares, antecedentes de trombose ou embolia, pessoas com nódulos mamários, essas devem evitar o uso de terapia hormonal ou só fazê-lo quando muito bem avaliada. Ai, obrigada, Rogério. Eu vou dar uma continuidade com as perguntas, aí devagarzinho a gente vai procurar responder todos os questionamentos.
Mas eu queria lançar uma pergunta para o Dr. Omar agora, né? Então, falando desse envelhecimento, falando da menopausa, dessa diferenciação entre o envelhecimento do homem e da mulher, nessa fase de secção abrupta aí da não fertilidade, o envelhecimento, né? Ele engorda, doutor Omar? Então, envelhecer engorda? Então, você falou, a gente está envelhecendo aí um pouquinho a cada dia. Não é só porque eu entrei na menopausa que eu estou mais velho, mas eu estava mais velho hoje do que ontem, etc. E esse envelhecer, ele vai fazendo com que eu ganhe peso? Ele tem algum impacto nisso? Olivia, eu vou me permitir só dar uma parte no que o Rogério falou anteriormente, daí eu respondo para você. Eu acho tão interessante que a gente passou com relação à reposição hormonal, para quem lembra, para quem é um pouco mais velho, a gente passou por duas fases, né? Uma fase que a mulher seria completamente louca se ela não repusesse, porque melhoraria tudo, era a fonte da juventude, e eu sempre gosto de lembrar que o organismo é sábio, né? Então, tudo existe por algum motivo, né? Então, não é, por exemplo, para a gente tirar apêndice ou amígdala, né? Por tirar, né? Então, tudo existe por algum motivo e a diminuição de hormônio também existe por algum motivo. E daí a gente passou por uma fase ao contrário, né? Uma coisa bem pendular. Nossa, não pode fazer reposição hormonal, ninguém pode fazer reposição hormonal, que também não é verdade, né? Existem indicações bastante precisas, como o Rogério falou, e quando é bem indicado, é super bom, é super legal, faz muita diferença, mas existe tanto a indicação, existe o tempo, né, Rogério? Existe tudo direitinho para que você seja com uma boa indicação, sendo uma boa terapia. Então, eu acho que a gente não pode nem demonizar, nem endeusar, a gente tem que entender e as pessoas têm que procurar o profissional, o ginecologista, para saber exatamente quem tem indicação de fazer a reposição hormonal. Com relação ao envelhecimento, eu acho que vale muito a pena a gente lembrar assim, eu sempre gosto de fazer essa analogia. A gente se sente mais velho, não quando a gente perde memória ou tem qualquer coisa disso, não. Eu tenho certeza que quem for um pouco, estiver perto dos 50, dos 60, vai lembrar que a gente se sente mais velho quando a gente, por exemplo, senta no chão e não consegue levantar direito, ou quando você encontro meus amigos da faculdade, vamos jogar bola dá para jogar 5 minutos, porque a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, o que acontece, eu acho, Lívia, que na verdade essa relação gordura-músculo é que muda e que faz com que a gente se sinta mais velho. Então, naquele momento, a partir dos 40 anos, que a gente começa a perder massa muscular e trocar massa muscular, a gente tem menos massa muscular e mais massa gordurosa, é esse momento que a gente se sente mais velho. E é no momento depois dos 40 anos, só que a cada década vai aumentando a velocidade de perda. Então, eu entendo a gente, né, eu gosto de fazer uma analogia que é assim, a partir dos 40 anos, a gente rema contra a maré. Então, se a gente ficar parado e não fizer exercício, não ganhar massa magra, a gente só vai ganhar massa gorda. Então, o que acontece... E com o tempo, aquele exemplo que eu dei de jogar bola, a gente faz menos atividade física também. Então, a gente tem uma coisa fisiológica, que é perder músculo e ganhar gordura, que é próprio do envelhecimento. A gente tem algo da natureza, da sociabilização, que a gente faz menos atividade física. Então, a gente só vai ganhando gordura mesmo. E isso é algo que existe a fisiologia, mas também tem um lado bom. Se a gente conseguir fazer uma conduta saudável, né, de atividade física, de uma dieta legal, de uma dieta rica em proteína, de atividade física, principalmente atividade física com carga, a gente pode chegar aos 50 anos muito melhor do que aos 30 anos. A gente pode chegar aos 60 anos muito melhor do que aos 50 anos ou até aos 40 anos. Tudo vai depender do comportamento de vida, né, de como a gente lida com essas coisas. É claro que
nós geriatras gostamos de falar, olha, rejuvenescimento ele não existe, a não ser estético, né? Que a gente faz mas a gente está cada vez mais velho. Agora, você pode estar mais idoso, mais velho, mas ser cada vez mais jovial. A juventude não volta, mas a jovialidade sim. Você pode estar ativo, você pode estar com a sua massa muscular muito melhor. Isso, é claro que isso depende de esforço, né? Não tem uma pílula mágica, não tem um hormônio mágico, como a gente falou da reposição hormonal, não tem nada mágico. Agora, comportamentos de vida, daí faz toda a diferença. Então, se a gente, como eu disse, naquele momento que você está com 50 anos, olha, né, você começou a entrar na menopausa, 45, 50 anos, você fala, poxa, agora eu estou ficando velho. Nem sempre é assim, né? Você pode fazer uma reposição hormonal, você pode melhorar a tua atividade física, tua atividade social e a tua vida ser muito mais, você pode ser muito mais jovial do que quando você era mais novo. A gente conhece um monte de gente que é jovem, mas é velho. E a gente conhece um monte de gente que é mais velho e é super jovial, né? Então, eu acho que tudo depende de como você, dos seus comportamentos, dos fatores de risco. Então, se a gente não fizer nada, Lívia, para resumir a tua pergunta, sim, a gente vai ganhar peso ao longo do envelhecimento. A gente vai ganhar, não só peso. O problema nem é só ganhar peso, a gente vai ganhar gordura mesmo, né? Agora, isso é potencialmente reversível com hábitos de vida saudável. Ai, fantástico, doutor Omar, muito, muito bacana, e até termina respondendo algumas questões, né? Porque existe uma relação muito grande, um questionamento, o medo da mulher muito grande, porque se considera que toda mulher que depois entra na menopausa, ela vai ganhar o peso. E os questionamentos, o que eu posso fazer para poder manter esse peso? Na realidade, é tudo isso que você falou. Existem, sim, questões fisiológicas que levam a exatamente o que você falou, muito mais do que o peso, a mudança da composição corporal, né? Então, naquele momento em que a mulher entra na menopausa, que o ovário já não produz mais estrogênio e que, portanto, pela falta de estrogênio, eu vou terminar tendo uma diminuição de gordura marrom, então eu diminuo meu metabolismo, eu tenho mais facilidade de com aquela mesma ingesta, ganhar peso. E a perda devagarzinho, justamente dessa composição feminina, né, da distribuição de gordura corporal no bumbum, na anca, que passa a se acumular como uma composição corporal mais masculina, né? Então a gente no pós-menopausa tem, pela falta do estrogênio, passa a ter essa deposição gordurosa um pouco mais central, e aí eu chego aumentando os riscos cardiovasculares. Eu acho que você conseguiu até destrinchar exatamente o que eu posso fazer para poder evitar isso. Para evitar a menopausa, a gente não tem o que fazer, aquilo que você falou, a gente vai passar, mas talvez para passar por ela de uma maneira melhor, é tentar se agarrar, né, a estilo de vida mais interessante para que a gente possa levar. É interessante, doutor Omar, que a gente tem essa relação, tanto da parada da menstruação, a menopausa é a parada da menstruação, mas a gente tem tão forte na mulher essa questão da parada da menstruação e da relação do ganho de peso, existe um questionamento muito interessante e muito prevalente das mulheres que fazem, por exemplo, esterectomia e mantêm os ovários. Então, que se mantém os ovários, elas ainda têm estrogênio, a princípio, sendo produzidos, mas elas terminam fazendo alguma relação, e normalmente na endocrinologia, na história clínica, elas relacionam. Eu fiz a esterectomia e eu evoluí com ganho de peso. E aí essa questão eu passo para o Rogério. Rogério, então a gente já sabe que muda, a gente já sabe como que a gente consegue, então, ter uma evolução um pouco mais interessante aí dessa composição corporal do pós-menopausa, que é se alimentando melhor, que é investindo em exercício físico e na nossa formação de massa magra, mas a questão da parada da menstruação é muito forte e a gente carrega com isso essas relações do ganho de peso. Simplesmente o fato do útero não estar lá e, portanto, eu não menstruar mais, tem relação com o ganho de peso? Na verdade, essa é uma pergunta frequente. Não existe relação, assim, não existe uma explicação que fale que retirar o útero faz com que a mulher ganhe mais peso. Isso não. Às vezes, se você retira o útero e os ovários
e essa mulher tem uma queda abrupta da produção de hormônio, isso pode causar uma alteração metabólica geral e isso, sim, desencadear um fato, um ponto onde ela vai ter uma alteração. Mas retirar o útero e preservar os ovários não tem relação, assim, por mais que algumas pessoas acreditem nisso, não tem relação com a parte do ganho de peso, não. Isso, e com relação, aproveitando o gancho, né, que vocês estão falando, eu acho que é legal, porque muitas mulheres se recusam, às vezes, a fazer alguma terapia hormonal, exatamente relatando que uma vizinha, uma amiga fez a terapia hormonal e ganhou peso. Então, isso é uma coisa que assusta elas, né? A gente, às vezes, explica uma série de benefícios da terapia hormonal, proteção cardiovascular, benefício ósseo, até mesmo para alívio dos sintomas, e o medo delas é ganhar peso. E aí a gente acaba falando que isso não, a relação do ganho de peso, como o Omar e vocês já falaram, é constitucional, já vai depois com a idade ocorrendo, mas não tem relação nem com a terapia hormonal, tampouco com a retirada do útero. Então, isso é um mito que é bom a gente aproveitar esse momento para desmistificar isso das pacientes, porque é uma coisa que elas questionam muito e morrem de medo, é o ganho de peso. E, Rogério, é justamente o contrário, né? A gente tem os estudos mostrando que nas pacientes elegíveis para reposição hormonal, você termina tendo uma manutenção de composição corporal e mantendo, então, benefício cardiovascular, né? Proteção cardiovascular para esse paciente, porque eu estou com estrogênio, né? A paciente está estrogenizada, então eu vou manter aquela distribuição de gordura corporal um pouco mais feminina, né? Menos abdômen, menos gordura de tronco. Eu acho que essa dúvida aí, nossa, eu acho que da esterectomia, sana a dúvida da Margarete, que trouxe isso. E a Marisa questionou outra coisa, do tipo, eu fiz a esterectomia, eu vou ter esses sintomas na menopausa ou não? Já estou livre disso, né? Porque eu já fiz a esterectomia e não senti fogacha, não senti nada. Na verdade, isso assim, muitas mulheres fazem a esterectomia, né, a retirada do útero, às vezes antes dos 40 anos, por diversas causas, mioma, endometriose, enfim. E aí perde-se o parâmetro da menstruação. O que é importante deixar claro para elas é o seguinte, que independente dela ter o útero ou não, se ela preservou os ovários, ela continua produzindo hormônio. Então, ela vai iniciar esses sintomas, né, de calores, de alteração de humor, de insônia, a partir do momento que ocorrer a insuficiência ovariana, ou que o ovário dela deixar de produzir os hormônios. Às vezes, elas perguntam para a gente, poxa, mas e aí, como que eu vou saber que eu estou na menopausa, né, sendo que eu não tenho mais o hormônio? Então, assim, existem duas maneiras da gente ver isso. Então, primeiro, através do início dos sintomas. Então, você começou a apresentar sintomas, mesmo que aquela mulher que não tem útero e que não menstrua mais, começou a apresentar os sintomas, a gente já é um indício de que ela está entrando na insuficiência ovariana e está entrando nessa fase de climatério. E a outra é através de dosagem hormonal. Então, um exame laboratorial, onde a gente faz a dosagem dos hormônios e identifica que essa mulher já tem um quadro de insuficiência ovariana e pode iniciar, naqueles casos elegíveis, iniciar o tratamento. Obrigada, Rogério. A Camila aqui faz uma outra pergunta, né? Ela questiona se, doutora Lívia, no meu caso, que eu tive uma dissecção de carótida, eu posso fazer reposição hormonal? Eu vou passar a minha impressão, Rogério, e depois você fala o que você acha. Eu acredito que, obviamente, a gente precisa avaliar como ela vai estar no momento em que ela entrar na menopausa. A princípio, não faria. Um paciente com uma dissecção de carótidas, ela tendo tido já um evento vascular prévio, não se faria. Mas, obviamente, que frente à situação do paciente estável, com muitos anos pós-dissecção, com a parte metabólica adequada, com, naquele momento, nenhum risco de evento trombótico, eu acredito que se o paciente tiver muitos sintomas e tiver naquela fase, né, sintomas ou, né, for elegível para o uso do hormônio,
eu acho que é algo que pode ser considerado. Mas vamos, Rogério, porque, na verdade, é uma alteração hormonal, mas eu tenho um pai ginecologista e ele fala que quando menstrua, vocês endócrinos não sabem conduzir. Então, é algo conduzido pelo ginecologista, né? É assim, eu acho que eu concordo com você nesse ponto. Se ela teve um evento vascular, eu acho que tem que tomar muito cuidado para fazer essa reposição, mesmo porque a gente pode estar diante de um tecido já doente e que ao fazer a reposição a gente pode causar um novo evento, talvez não uma dissecção, mas um acidente vascular cerebral por um trombo. Mas existem situações, por exemplo, se ela estiver fazendo uso de anticoagulante, é possível fazer a reposição de hormônio. Então, isso é uma coisa que hoje se fala, e quando a mulher está fazendo uso de anticoagulante, mesmo que ela tenha tido um fenômeno tromboembólico, nesse momento, enquanto ela estiver fazendo uso de anticoagulante, é possível fazer a terapia hormonal. A partir do momento que ela parou o uso de anticoagulante, a terapia hormonal tem que ser cessada também. Então, isso é importante a gente deixar claro para elas também. E, Rogério, tem uma dúvida da Luciana e uma dúvida da Rosângela, que são dúvidas super pertinentes a respeito da relação com a reposição hormonal e câncer, né? Acho que principalmente aí câncer de mama, câncer ginecológico, existe essa relação? Pode ajudar a ter câncer? A Luciana questiona. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como o Omar disse também antigamente, houve uma época onde se usava terapia hormonal para todas as pacientes e depois teve um estudo que foi o WHI, que teve uma repercussão enorme e onde falava que tinha um aumento dos casos. Porém, a gente, depois de um tempo, ao analisar direito esse estudo, viu que tinha alguns viés aí com relação a isso. Bom, enfim, toda paciente que faz terapia hormonal, ela deve ser acompanhada muito de perto pelo médico ginecologista. Existe uma porcentagem muito pequena de aumento do risco de câncer de mama, quando você compara aquelas mulheres que fazem terapia hormonal com aquelas que não fizeram a terapia. Porém, uma quantidade muito baixa, o que não impede a gente de fazer a terapia hormonal. Pelo contrário, os benefícios da terapia hormonal são tão importantes que superam isso. Então, desde que você explique para a paciente e faça o segmento correto, isso não impede a gente de fazer a terapia hormonal. O que tem que deixar bem claro para a paciente é que ela não pode ficar tomando o comprimido ou usar o gel sem que ela faça um acompanhamento adequado, entendeu? Mas, assim, a quantidade de câncer de mama que aumenta nas mulheres que fazem terapia hormonal é uma porcentagem muito pequena, mas muito pequena. Eu não sei te falar os dados exatos agora, mas, assim, é de um caso para 100 mil habitantes, aumenta para 3 casos para cada 100 mil habitantes. Mas que quando você pega essa porcentagem diluída em 100 mil habitantes, é uma porcentagem muito pequena, o que não exclui o tratamento, que a gente pode continuar a fazer mesmo assim e com segurança. Quando a gente discute isso nos congressos, a maior parte dos médicos que estudam muito isso falam, essa mulher provavelmente ela teria o câncer independente da reposição de hormônio. E talvez ela acabe relacionando isso ou descobrindo ele um pouco antes por causa do efeito da medicação. Mas, como eu disse para vocês, a quantidade é muito pequena, o que não inviabiliza a utilização da medicação. Ai, obrigada, Rogério. Olivia,
Posso dar só uma Claro. parte aí na nossa, para entrar nessa conversa, porque essa é uma dúvida bastante frequente, né? Hoje em dia, a gente tem acesso a muita informação. Então, a gente coloca no Google reposição hormonal e câncer e vai aparecer um monte de coisa, não é? Eu acho que às vezes a gente não pode simplificar as coisas. Eu vou dar um exemplo para ver se eu me comunico melhor. Se a gente dá um diurético para quem tem pressão alta, a gente vai ter que verificar se esse indivíduo, com mais frequência, se esse indivíduo não perde sódio, não perde potássio, não perde eletrólitos, porque a gente deu um diurético para pressão alta, não é? Se a gente dá, por exemplo, um remédio para o diabetes, a gente tem que ver se ele não faz hipoglicemia ou se esse remédio não tem um efeito colateral esperado. Quando a gente fala da reposição hormonal, daí eu vou dar a minha opinião, que eu acho que é muito semelhante à do Rogério. A gente tem que analisar sempre, como em tudo, o risco-benefício. Então, se uma pessoa tem um risco alto, uma pessoa que não sente absolutamente nada na menopausa, será que a gente vai dar essa reposição hormonal para essa mulher? Talvez não. Talvez tenha que se discutir com ela. Agora, se uma pessoa tem uns sintomas que podem ser dos mais variáveis e podem ser sintomas que socialmente fazem com que a pessoa fique arrasada. Os fogachos, por exemplo, né? Todo mundo sabe quando uma mulher está tendo um fogacho, né? Não dá para esconder, né? E isso socialmente é muito constrangedor. Então, para essa senhora, ela tem, por exemplo, né? Claro que eu estou dando exemplos extremos para que a gente consiga entender melhor. Claro que a reposição hormonal é muito importante. Se a gente vai ter que fazer o que não pode, como o Rogério falou, dar a pílula ou faz o tratamento e deixa para lá. Não pode deixar para lá. Talvez uma pessoa de risco maior, ela vai ter que fazer, por exemplo, mamografias com maior frequência, vai ter que ter um acompanhamento médico melhor para rastreio de câncer, de todos eles, cólon, de intestino, tem que fazer o rastreio. Tem que fazer. Então, assim, às vezes fazer com um pouco mais frequência ou não, mas tem que fazer o rastreio. É isso que é importante. Então, pesar o risco-benefício é para qualquer doença. O que a gente precisa é que, por vezes, a reposição hormonal ela faz a diferença entre uma boa vida, de ter qualidade de vida ou não para uma mulher. E para algumas não vai fazer diferença, pelo menos sintomático, né? A gente está falando do ponto de vista sintomático. Sintomaticamente não vai fazer diferença, então para ela talvez não. A gente não pode colocar tudo numa receita de bolo. E que, quando a gente vai discutir essas coisas, né, até de engordar, não engordar, a gente tem que lembrar que com o passar dos anos, nós ficamos muito mais complexos, né? Existem várias alterações, tanto hormonais, como ambientais, como sociais, como de trabalho. Existem tantas coisas que se tornam mais complexas, a nossa vida muda, e muda de vários aspectos. Por exemplo, é filho que sai de casa, filho que vai para a universidade, o não poder ter mais filho nesse momento. Sabe, é tanta coisa que envolve, que daí a gente vai falar, poxa, pegando o gancho lá do engordar, a gente talvez engorde porque a gente fique mais ansioso, porque é uma fase de vida mais complexa, que a gente tem a possibilidade de ter quadros depressivos ou distímicos com uma maior frequência, e daí não adianta a gente procurar, é porque tomou hormônio, não tomou hormônio, porque tem menopausa, não tem menopausa. Tem muita coisa envolvida. Não dá para a gente simplificar, na minha visão, do ponto de vista, olha, é fácil. Pegou a reposição hormonal, vai ser maravilha. Fez a reposição hormonal, vai ter câncer. Não acho que é assim. Eu Tanto acho que, que... doutor Omar, né, talvez justifique as mulheres que façam esterectomia, essa questão tão forte da menstruação como um marco, ou a parada da menstruação como um marco, talvez mexam nessas pacientes, e aí isso talvez justifique esse gatilho, esse, né, mudança talvez de...
humor, a maneira com que ela vai consumir o alimento e tem aquele ganho de peso. Então, acho que talvez também até, inclusive, isso consiga justificar e acolher aquelas dúvidas dos pacientes que são, e é muito prevalente, doutor Omar, né? Para mim, muito, para o Rogério deve ser muito também, a questão, eu tirei o útero e ganhei peso. Dá até a na gente gente ouve uma também angústia. bastante. Falo, gente, eu vou pesquisar mais sobre isso, porque é muito prevalente, né? Então, deve ter alguma coisa aí no meio. Mas eu acho que esse processo... E uma coisa que você falou, doutor Omar, que eu achei super interessante, é a questão assim, é esperado, né? A gente vai evoluindo. A menopausa, ela vai vir, né? Então, é uma coisa fisiológica. E a gente estima que mais ou menos entre 45 e 55 anos isso aconteça. Mas, Rogério, quando isso se antecipa, mesmo é mais comum que se tenha sintomas de fogacho quando essa menopausa acontece precocemente. Então, quando a falência do ovário acontece com 30 anos de idade, 35, eu tenho mais sintomas por não ser fisiológico acontecer isso nessa idade. E outra, eu tenho a necessidade necessariamente de repor, aí diferente do que o doutor Omar mesmo falou, eu não vou repor hormônio num paciente que pós-menopausa e que fica super bem. Mas naquela paciente que entra na menopausa precocemente, apesar de estar assintomática, eu tenho indicação de reposição? Nossa, essa pergunta é excelente, excelente. Eu acho que a mulher que entra na menopausa precoce, ela está em outro momento de vida. Então, vamos tentar abordar algumas coisas nela. Primeiro, vamos pegar a mulher que entra na menopausa aos 30 anos, ela tem uma vida sexual mais intensa e a ausência do hormônio feminino vai causar uma atrofia vaginal que vai deixar ela muito incômoda, uma diminuição da lubrificação vaginal. Então, é importante a gente pensar nisso nessa mulher jovem. Outra coisa, a mulher jovem, quando ela entra na menopausa muito precocemente, ela tem um risco maior de desenvolver problemas ósseos futuros, como osteopenia, osteoporose. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, a reposição de hormônio nessa menina jovem é fundamental para evitar que ela tenha problemas ósseos futuros. Então, é importante essa proteção óssea. Também com relação à parte cardiovascular, que a gente já comentou. Então, quando a mulher entra na menopausa muito precoce, a gente fazer a reposição de hormônio também tem essa importância de fazer essa proteção cardiovascular. Então, assim, diferente da mulher mais velha, a mulher que entra na menopausa precocemente, a terapia hormonal ela tem que ser bem mais avaliada, com mais carinho e tem que expor isso para o paciente, que assim, não fazer a terapia hormonal, né, na mulher jovem pode trazer mais consequências para ela assim, ao longo do tempo. Então, tanto maior risco cardiovascular, quanto maior perda de massa óssea, mais sintomas urogenitais em decorrência da atrofia pela falta de hormônio. Então, essa menina jovem, ela tem que... A importância da terapia hormonal é maior do que naquela mulher que tem 50 anos e é assintomática. Então, mesmo pelo fato dela ser assintomática, eu acho que isso tem que ser muito avaliado com muito carinho para essa menina mais jovem. A não ser, lógico, né, como a gente falou anteriormente, cada caso é um caso, mas a não ser que ela tenha uma grande contraindicação, ou ela é uma tabagista intensa, ou ela tem um problema cardiovascular importante, fenômeno tromboembólico, enfim, algo que impeça realmente a terapia hormonal. Caso contrário, essa é a mulher que mais vai se beneficiar. Ela e aquela mulher mais velha que tem sintomas intensos. Então, o que o Omar estava falando anteriormente, isso é importante, ao analisar cada caso, a gente tem que proporcionar para essa mulher uma qualidade de vida. Então, tanto na parte dos sintomas, da insônia, da alteração de humor, da secura vaginal, da atrofia vaginal. Então, como ele falou mesmo, foi uma colocação excelente. Tipo, não é simples a gente falar, pode ou não. Quer dizer, aquela mulher que está com a qualidade de vida péssima, que não dorme à noite, se você falar para ela, não, a senhora vai tomar isso, mas tem um risco,
a gente avisa ela que o benefício, enfim, é muito maior e o risco é um risco controlado, né? Ela vai estar sob vigilância, não é uma pessoa que vai ser abandonada, entendeu? Isso é importantíssimo. Ela tem que ter a oportunidade, né, Rogério, Sim, de ser tratada, de né, ser de tratada. tirar aquele mal-estar. Rogério, eu acho que até pegando essa questão aí da pessoa jovem, etc., a Antônia questionou se a gente vai ter que fazer reposição para o resto da vida. Na verdade, ela fala assim, a menopausa passa? Na verdade, Antônia, a gente fala por menopausa aquela última menstruação. Então, quando já tem 1 ano que a pessoa não menstrua, a gente chama aquela menstruação lá, então, o diagnóstico retrógrado de menopausa. E a partir de então é o período da nossa vida pós-menopausa, como um divisor de águas, né? E aí, a partir de então, eu optei por fazer a reposição hormonal, Rogério. Eu vou ter que repor o resto da vida? Eu posso? Eu devo? Como que é o acompanhamento? Bom, isso é uma pergunta muito legal também. É assim, ó, o melhor benefício dessa mulher fazer a reposição de hormônio é a partir do momento do início dos sintomas o mais precoce possível. Então, vários ginecologistas já ouviram essa frase. Tem um professor conhecido, Dr. César, ele fala isso, que é a janela de oportunidades. Então, você iniciar aquele momento é a oportunidade de você tratar essa mulher, que é quando ela está sintomática, que é quando ela está precisando desse hormônio, porque ela está com calor, ela está com insônia. Então, esse início da terapia deve ser o mais precoce possível. E hoje em dia recomenda-se que você faça terapia por 5, alguns lugares recomenda que você pode estender essa terapia hormonal até 7 anos e mais raramente até 10 anos pós-menopausa, mas isso é uma coisa um pouco, alguns serviços questionam isso. Porém, assim, o que é importante, que nem a gente falou do momento inicial, é assim, não adianta aquela mulher que já está na menopausa há 10 anos, após todo esse período que ela ficou na menopausa, sem tratar, ela iniciar o tratamento. Os benefícios que essa mulher vai ter são muito menores do que aquela mulher que iniciou a medicação logo a partir do início dos sintomas. Então, é importante nós, né, não só nós que tratamos dessa mulher, mas elas mesmas, que é importante iniciar o tratamento logo que ela começou a menopausa. Anos depois, não, o que ela vai se colher de benefício já não será o mesmo, entendeu? E hoje, existem estudos que falam que você pode manter essa terapia por mais tempo e outros que falam que você deve manter por menos tempo, mas assim, se ela estiver bem, sendo monitorizada, eu acho que é possível a gente manter aí em torno de 5 a 7 anos com segurança, desde que ela esteja muito bem acompanhada. Obrigada, Rogério. Tem uma dúvida aqui que eu acho que é bacana nós três respondermos, cada um sob a visão da sua especialidade, né? A Francisca Barbosa pergunta se a testosterona na menopausa, se ela é essencial. Eu acho que vai ter, cada um vai responder diferente. E se tem que ser combinado com algum outro hormônio feminino e qual seria? A gente, eu coloquei isso para diferentes, porque cada especialidade aqui tem uma experiência diferente com reposição de testosterona. Eu até acho que, apesar de nós endócrinos entendermos dessa parte hormonal, a gente termina sendo a especialidade que menos repõe testosterona. Acho que menos que a ginecologista, que a geriatria. Mas, enfim, não é essencial para o tratamento. Então, vamos ver se o Rogério muda depois na rodada dele, se ele acha que é necessário. A paciente, para você entrar com testosterona, ela precisa ter algumas indicações para entrar com testosterona e ela precisa estar bem estrogenizada. Então, na mulher pós-menopausa, ela necessariamente precisa estar fazendo uso de estrogênio. Me corrija, Rogério, se eu estiver errada. E a gente tem como classicamente a indicação de uso de testosterona
quando a gente tem uma questão de insensibilidade de libido, redução de libido. A reposição de testosterona, ela fala muito mais a favor, e a única indicação clássica que a gente tem, ela tem indicação clínica e não laboratorial. Mesmo porque, quando a gente dosa testosterona, se vocês observarem, se tiverem dosado testosterona em algum momento de vida, quando a gente dosa testosterona na mulher, a gente não tem valor de referência inferior. Então, se a gente vai olhar lá o valor de referência, a gente não tem, porque isso não é um critério para a gente introduzir ou não testosterona, mas sim um critério clínico. E é muito sexual, né? A questão de falta de libido, de dificuldade de ter prazer no momento sexual. Então, a reposição de testosterona é algo muito individualizado e é muito raro, porque realmente essa alteração de libido e esse conjunto de sintomas não é algo frequente. Então, a gente da endocrinologia não tem um costume de repor atualmente a mulher, independente se pré ou pós-menopausa, com testosterona. Vamos ver o que o Rogério acha. Olha, eu penso muito parecido com você. Assim, a principal indicação de testosterona, e hoje a gente é muito cobrado das pacientes por isso, né? Mas a principal indicação é clínica mesmo. É difícil você ver dosar testosterona de uma mulher e está extremamente baixo. Então, a gente seguia muito pelos sintomas dela, e geralmente são sintomas de diminuição do libido, com relação a essa parte mais sexual. Então, normalmente, quando a gente repõe e tem, na maioria das vezes, o estrogênio tem que ser associado. A reposição de testosterona, ela pode ser feita através de via oral, transdérmico, e hoje em dia tem muitas pessoas que utilizam implantes de testosterona. E aí existe um viés, né, da utilização da testosterona, e que é isso que cobra-se muito da gente hoje. Pessoas repõem testosterona por via de implantes com objetivos de ganho de massa muscular, objetivos estéticos. Então, pensando na parte clínica, a melhor indicação é alteração do libido. E nós utilizamos geralmente o que é menos, que tem uma forma um pouco melhor de absorção, é a transdérmica, que a gente costuma utilizar e tem bons resultados. E você, Omar, nos seus pacientes geriátricos, como que é a indicação? Porque eu sei que o geriatra normalmente, às vezes, abre um pouquinho o olhar para a suplementação. Como é que vocês conduzem isso? Assim, dá muita discussão isso, né? Porque se a gente for fazer uma discussão estritamente acadêmica, mesmo assim a gente vai derrapar, e eu vou falar porque, na minha opinião, a gente faz isso. Quando a gente fala assim, olha, a indicação é estritamente clínica, daí eu vou falar assim, olha, é perda de libido. Daí eu vou perguntar para vocês, tem parceiro? Não tem parceiro. O parceiro quer, parceiro não quer. O casamento é de 50 anos, o casamento não é de tanto tempo. Está passando por problema financeiro, e daí eu vou falar aqui meia hora de problemas relacionados ao libido que não tem nada a ver com a testosterona. Então, é muito difícil, mesmo se tem a parte clínica, que isso realmente aconteça. Porém, é uma demanda de muita gente. Existe essa demanda. Né? Não existe, na minha visão, e vocês me digam se eu estou errado, nada exatamente que comprovadamente tem o benefício extremo do libido, de melhorar o libido, sem que haja os efeitos colaterais e, por vezes, muito graves. Se alguém descobrir isso, vai vender mais do que Viagra. Não é verdade? Então, não existe isso. Mas existe uma demanda. Nós, geriatras, a gente sempre foi muito reticente à reposição hormonal, porque se fazia muito isso como anti-envelhecimento. Então, reposição de GH, reposição de testosterona, porque, né, parecia que era o hormônio da juventude, e a gente sabe que não é, e os riscos cardiovasculares e vários outros riscos. Então, a gente prescreve? A gente prescreve. Qual a indicação? Da mulher que tem essa demanda
da questão do libido, mas a gente, como a gente fala, a gente combina com os russos, a gente fala para ela exatamente o que se esperar, quais são os efeitos colaterais e o que a gente tem com relação a discutir em relação a isso. Então, a gente também é muito seguro com relação a prescrever de um ponto de vista mais expansivo. Porque nós também temos muito isso com relação à reposição do homem, né, de testosterona. E também é uma briga danada, porque por mais que a gente fale, olha, a gente sabe que a gente tem ganho de massa muscular, mas a gente não tem ganho de força. Então, você pode até ficar mais bonitinho, mas você não vai ficar mais funcional. Porque se fosse assim, a gente pegava todo mundo que está frágil, homem ou mulher, e dava testosterona e a gente resolvia o problema. A gente não resolve o problema com a testosterona. E sempre lembrar que as reposições de testosterona, que é muito estudado em homem, quando você não tem a testosterona baixa e você repõe a testosterona, você piora a saúde cardiovascular, né? Existem muitas complicações. Porém, se você tem a testosterona baixa e você não repõe a testosterona, você também piora a saúde cardiovascular. Então, como tudo, é complexo, né? Eu acho que a gente não pode demonizar, mas para a gente realmente passar e realmente prescrever, a gente, de novo, tem que analisar muito friamente, tem que conversar com o paciente os riscos, benefícios, e daí, em conjunto, decidir. A gente fala muito na endócrino, que a gente não pode negligenciar, né? Então, se eu tenho aquele homem com testosterona limítrofe, doença metabólica, então você vê que o risco cardiovascular dele, por conta da composição corporal, ele tendo aquela testosterona baixa, é muito alto. Se você fechar os olhos para a reposição, você negligencia o tratamento dele. Então, você não vai melhorar aquela composição. Na mulher já é mais difícil, né, Omar? Então, eu acho que o Rogério deve ter, como a gente tem também, porque muita gente levantando, você viu, a Francisca questionou como se fosse uma coisa obrigatória. Necessariamente precisa ter testosterona, porque para a gente é totalmente o contrário. Na verdade, assim, é o raro, né? O paciente a mulher que precisa da reposição é rara. Por um motivo básico e endocrinológico, a nossa produção de testosterona, ela não entra em falência. A nossa produção de testosterona é adrenal. Então, ela vai continuar produzindo. Então, eu não tenho a expectativa, da mesma maneira que acontece com o ovário, de diminuir a testosterona naquele momento abruptamente. Obviamente, como você falou, né, Omar, a gente tem o envelhecimento e a diminuição das funções. Pode ser que, porventura, mais para frente, a gente possa ter essa questão da diminuição de produção e venha ter, quando indicado, a necessidade. Mas a indicação, na mulher, ela é muito rara, realmente. A Francisca ainda, ela faz um questionamento, Rogério, a respeito de, assim, se não começar logo desde o início, eu posso, em algum momento, optar pelo uso? Quanto tempo depois da menopausa eu posso fazer uso da reposição hormonal? E tem também a Bianca, que perguntou uma bem interessante também. Se a minha menstruação foi cedo, então se a minha menarca foi super cedo, eu vou antecipar todo esse ciclo e eu vou entrar na menopausa cedo também? Vamos para a primeira pergunta. É assim, você não iniciar a terapia, né, o tratamento hormonal logo no início dos sintomas, iniciar mais tarde, é possível? Sim, é possível, sem dúvida. Pode iniciar depois de 3, 4 anos. Talvez você não tenha tantos benefícios da parte óssea ou cardiovascular, mas você pode ter melhora dos sintomas vasomotores ou da parte de insônia e de alteração de humor. Sim, é possível, desde que existe o limite, na verdade, é a faixa etária dessa mulher. Então, iniciar uma reposição hormonal após os 60, 65 anos não é mais recomendado. Então, eu acho até que o Omar consegue dizer isso, tanto quanto eu, mas assim, não recomenda-se iniciar a terapia hormonal após os 60, 65 anos. Primeiro que ela não vai ter benefícios, ela só vai ter os riscos da terapia hormonal, os benefícios foram perdidos. Então, antes disso, eu entrei na menopausa com 50 anos e agora estou com 55, mas eu estou muito sintomática, realmente eu não tô dormindo, eu estou com os calores, eu posso usar? Sim, pode usar, sem problemas.
Aproveitando isso, assim, eu acho que é interessante, né? Porque a gente acabou dizendo reposição de hormônio, tudo, e aí tem aquela mulher que pode falar assim, bom, Rogério, ok, mas eu tive câncer de mama, eu posso repor hormônio? Não, infelizmente não, e principalmente naquelas mulheres que têm tumores receptor positivo. Então não pode, infelizmente isso está fora de cogitação. Porém, existe uma série de medicamentos que podem ser utilizados com o objetivo de melhorar os sintomas dessa mulher. Então, o sintoma que mais incomoda ela é o sintoma de insônia, então nós vamos procurar algo que ajude essa mulher a dormir melhor. O que mais incomoda ela são os calores, então a gente pode fazer uso de alguns fitoterápicos, enfim, que podem amenizar esses calores sem os riscos com relação à parte que ela já tem um antecedente de câncer. Então, é importante isso. E outra coisa, além da terapia hormonal que você pode fazer oral ou transdérmica, algumas mulheres necessitam de uma terapia hormonal intravaginal. Então, aquelas mulheres que têm muitos sintomas de atrofia, então a gente pode utilizar medicações à base de hormônio intravaginais, que vão melhorar essa lubrificação dessa mulher, a elasticidade vaginal e permitir que essa mulher tenha uma saúde sexual normal. Hoje em dia, isso é muito interessante, porque felizmente a gente tem uma perspectiva de vida muito maior hoje. Existem mulheres jovens, com 50, 55 anos, que têm uma vida sexual muito saudável e que, quando entram na menopausa, começam a se queixar de sintomas de atrofia, de dispareunia, dor na hora de ter relação, e isso acaba causando um desconforto até mesmo no relacionamento dela. Então, fazer esse tratamento tópico é importante. Aí você fala assim, Rogério, e aquela mulher que não pode usar hormônio, né, o câncer de mama, que não pode fazer uso de hormônio nem vaginal, o que você pode fazer? Então, hoje existem outras alternativas para essa mulher também, que é os hidratantes vaginais, que não são lubrificantes, são hidratantes, eles têm uma função e não têm hormônio. E existe também o laser, né? Tem mulheres que fazem o laser para atrofia e que têm tido ótimos resultados, assim, até existem trabalhos, tem uma colega nossa da faculdade que fez um excelente trabalho com laser em mulheres menopausadas, e então tem resultados muito legais também. Então, mesmo naquelas mulheres que não podem, é muito legal deixar isso de mensagem para elas também. Aquelas mulheres que não podem fazer uso de hormônio, elas não estão condenadas, entendeu? Além, lógico, da atividade física, da alimentação e tudo aquilo que vocês certamente sabem muito melhor do que eu, ela pode utilizar de diversas maneiras para melhorar a sua qualidade de vida, tanto sexual quanto para que ela tenha uma vida normal. Então, o objetivo nosso é melhorar a qualidade de vida dela, sendo com hormônio ou com outras alternativas. Eu vou pegar o gancho, então, Rogério, porque a gente já está encerrando a nossa live, então as considerações finais, eu acho que foi tão gostoso que a gente ficaria aqui muito mais tempo, e aí eu vou passar um bate-pronto. Então, você já pegou o gancho da qualidade de vida, eu vou passar um bate-pronto para o Omar, depois para o Rogério e depois para mim, para a gente finalizar do ponto de vista das nossas especialidades. O que a gente pode sugerir para melhorar a qualidade de vida nas mulheres pós-menopausa? Bom, primeiro que a gente não pode esquecer que é a vida pós-menopausa, né? Então, assim, se a gente se cuidar de tudo que a gente conversou, se a gente tiver comportamentos de vida saudáveis, como eu falei para vocês na nossa live, a gente pode ter, nesse período pós-menopausa, uma vida muito mais saudável e muito mais feliz do que antes, só que vai depender de esforço. E esse esforço é grande, mas ele vale a pena. Nós podemos envelhecer com muita qualidade de vida,
Lembrando, como o Rogério falou, a gente está envelhecendo, está ficando cada vez mais velho. Então, a gente tem muito tempo na velhice, a gente tem muitos anos de velhice. E esse momento de vida, ele pode ser um excelente momento, mas a gente tem que se cuidar e ter bons comportamentos de vida. Rogério? Eu acho que assim, acho que não tem coisa mais importante para uma mulher na menopausa do que atividade física e uma alimentação adequada. Eu acho que as pessoas tentam substituir isso por implantes e outras coisas afins, mas assim, a mensagem é atividade física e alimentação adequada. Da parte ginecológica, é fundamental que essa mulher faça exames de rotina. É sabido que nessa faixa etária você tem mais índices de neoplasias mamárias enfim, outras alterações. Então, é ideal ela fazer o acompanhamento ginecológico e existem inúmeras ferramentas que a gente tem para utilizar para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela tenha uma vida mais saudável e, enfim, do ponto de vista feminino, sexual, que ela possa ainda aproveitar durante muitos anos a parte da vida feminina dela. Então, eu acho que é muito legal a gente deixar isso enfático. Nada substitui alimentação adequada e uma atividade física. Isso é muito importante. Eu acho que todo o resto é só para somar, mas esse é o fundamental. Obrigada, Rogério e Omar. Então, eu acho que misturando, né, não tenho nada mais para acrescentar, né? Acho que levar a ideia do Omar, que não é uma secção, né? A gente continua, então é uma parte, é fisiológico, então todas as mulheres vão passar por isso. A questão do apoio multidisciplinar, né? Então, multidisciplinar pensando na questão do benefício de múltiplos fatores, melhora na alimentação, atividade física, como é que eu vou melhorar essa composição corporal, um acompanhamento, né? Então, eu acho que o acompanhamento médico é fundamental, e se a gente puder aí pensar no ponto de vista endócrino, metabólico, né? Cada um falou da sua área, acho que o acompanhamento médico para poder conduzir tudo isso, orientação nutricional, para poder evitar, na verdade, que isso seja um fator de perda de saúde, né? Para que a gente possa fornecer promoção de saúde, mesmo com a questão da parada da menstruação. Eu acho que é isso, eu agradeço a todos que estiveram até agora com a gente, muito ao Dr. Omar, ao Dr. Rogério, acho que foi muito, muito bacana. O conteúdo ele vai ficar gravado, ele vai poder ser assistido no site do Facebook e YouTube do hospital. E também se tiver alguma pergunta que não foi respondida ou alguma pergunta que surja a partir de alguém que assista essa live, que pode ser feita pelo Facebook ou no próprio site do hospital. Muito obrigada, boa noite.